Olá, a gente vai começar a falar um pouco sobre o capítulo 3 da apostila de ciências, que é os seres vivos se reproduzem, os seres vivos evoluem. Existem dois tipos de reprodução dentro desse meio dos seres vivos, né? Que é a reprodução assexuada, onde um único ser é capaz de gerar outros indivíduos geneticamente idênticos. Por exemplo, as bactérias. A gente já viu que as bactérias são seres unicelulares, ou seja, formados por apenas uma célula. Como que ocorre a reprodução das bactérias? A fase 1, né, ela inicia a sua fase de reprodução. Na fase 2, ela começa a separar seu material genético dentro do citoplasma. Na fase 3, depois que o material genético já está todo separado, ela começa a dividir o seu corpo. Na fase 4, a gente já tem dois indivíduos, né, com o mesmo material genético, ou seja, são dois indivíduos que compartilham o mesmo DNA, são indivíduos idênticos. E o outro tipo de reprodução é a reprodução sexuada, onde envolve a troca de material genético e a mistura dele entre indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, a gente tem, vamos pegar o ser humano, você precisa de uma fêmea e de um macho, né, uma mulher e um homem para reproduzir. Assim, na maioria dos casos, né, de todos os animais, você precisa de um cachorro macho, um cachorro fêmea, uma gata fêmea e um gato macho para se reproduzir. Depois que tem o ato sexual, né, o macho libera o espermatozoide, que é o gameta masculino. Gameta é a célula reprodutora dos animais. O espermatozoide ele é pequeno, né, e contém um flagelo, que é essa cauda dele, onde esse flagelo vai servir para ele se locomover até o ovócito, que é a célula reprodutora feminina. Quando tem o encontro do espermatozoide e do ovócito, a gente chama esse encontro de fecundação. Logo após a fecundação, essa célula aqui vai se tornar um zigoto ou célula-ovo. A célula-ovo ela começa a se dividir, e ela vai se dividindo até ela formar uma massa de células que é chamada de embrião. Esse embrião começa a se desenvolver dentro do útero da fêmea até formar um novo indivíduo, que vai ser filho daqueles outros dois que se reproduziram. Aí a gente se pergunta, por que que os filhos são parecidos com os pais? Por causa da hereditariedade. Dentro das células de todos os seres vivos, dentro do núcleo das células, existem os genes. O que são esses genes? Esses genes são formados de ácido desoxirribonucleico, que é o DNA. Os genes, eles influenciam as características do indivíduo, como, por exemplo, a cor dos olhos, a cor da pele, a altura e etc. Então, se dois indivíduos se reproduziram, o filho deles vão herdar o DNA deles, ou seja, vai herdar também as características. Por isso que hereditariedade é quando passa de pai para filho, né? Então, aquele indivíduo ele parece com os pais deles porque ele herdou os genes dos pais deles. Mas durante o desenvolvimento desse indivíduo, né, conforme ele cresce, há também a influência do ambiente, como por exemplo, se a gente pegar um indivíduo gêmeo, né, dois seres humanos que são gêmeos, o DNA deles é idêntico, porém, fatores como alimentação, o ambiente onde ele cresceu, vai influenciar na característica daqueles seres humanos. E no caso dos seres unicelulares, eles fazem cópias idênticas de si mesmos. Então, o ser que é gerado, né, quando uma bactéria se divide, é idêntica àquela que já existia. Bom, pessoal, então, para essa semana, vocês vão responder na página 39 da apostila de ciências os exercícios 1, 2 e 3. Obrigado.